Queridos, eu quero dar continuidade à palavra que nós falamos ontem, em João no capítulo 21, né? A partir do versículo 15 ao 17, onde diz que depois de terem comido, eles comeram, e Jesus fez aquelas 3 perguntas a Pedro, aquela mesma pergunta 3 vezes a Pedro, não é? Tu me amas? Tu me amas? O interessante é dizer o seguinte, quando Jesus falava para Pedro, Pedro, tu me amas? Na verdade, Jesus estava perguntando, tu me ágape, ou seja, o ágape é o amor de Deus, tu me amas realmente até a morte? Tu me amas até o fim? Porque essa era a afirmativa de Pedro, antes da experiência dele ter negado a Jesus. Ele dizia, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo se for preciso para a prisão, eu vou contigo até a morte, ninguém vai encostar a mão no Senhor, eu vou te proteger. Ele queria ser o protetor do Senhor. Ele amava muito a Jesus, mas ele não tinha entendimento completo do projeto de Deus para nós e para o Senhor Jesus, né? E a Bíblia diz em Isaías 53 que ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar por nós, em nosso lugar, na cruz. Também está escrito no versículo 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e se alegrará. Amém? Então os propósitos do Senhor, eles são mais altos, os pensamentos são mais altos, o caminho é mais alto que o nosso. E dificilmente nós entenderemos esse caminho, esse propósito, esse pensamento, se não for revelado para nós, aqui ó, pelo Espírito. Só com a mente não vai dar, não vai dar. Só com a mente não, porque a mente, sua mente, ela tem que ser transformada, renovada. Ela, sabe, não tem nada com o Espírito não. Tanto é que quando você está tomado aí pelo Espírito Santo de Deus, está cheio da unção, você começa a falar em línguas estranhas, sua mente não sabe nada. Se a sua mente soubesse alguma coisa, ela saberia o que o seu Espírito está falando com o Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus fala com o seu Espírito em mistérios, a sua mente fica, ó, inoperante. Ela fica só, como diz o pessoal que participa aí do WhatsApp, com aqueles 2 olhinhos, né? É isso, só observando. Então a sua mente fica assim, ela fica fora, ela não consegue compreender nada das coisas do Espírito. E também está escrito que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. As coisas do Espírito, para um homem natural, são loucura. Por isso que a pregação da cruz é loucura, o evangelho, a palavra do evangelho, né, do Senhor, é loucura, a transformação de vida é loucura. Bom, mas então, toda vez que Jesus dizia para Pedro, Pedro, você é o cara que diz que eu te amo até o fim, você me ama até a morte, Pedro, você vai me amar até o fim. Ele, já maduro, experiente, depois de tantas repreensões, ele teve crescimento para admitir. Ele dizia, Senhor Jesus, eu te amo, mas não é eu te ágape, ele estava dizendo eu te filéu. O que é filéu? É um amor de um amigo para com outro amigo, uma afeição natural que você tem, uma amizade, né? E aí Jesus pergunta de novo, você, Pedro, me ama até a morte? Você me ágape? Ele, não, eu te filéu, né? Ele achou o lugar dele, ele achou, sabe, achou-se na situação de discípulo verdadeiro. E o interessante é que em seguida Jesus, na primeira palavra, Jesus fala assim, apacenta. Depois tem pastoreia e depois tem apacenta de novo, não é? É interessante a forma como Jesus falou ali. Ele quer que seja algo completo, algo completo. E é interessante também a forma como Jesus trata a gente. Ele não foi repreender Pedro. Ele tinha marcado o encontro lá na Galileia, onde Pedro, Tiago, João e André tinham sido chamados definitivamente em um evento parecido com esse de João 21, né? Quando Jesus fez eles fizeram a primeira pesca maravilhosa sob a ordenança do Senhor Jesus. Foi um grande milagre. Então Jesus já tinha marcado o encontro com eles. Eu acho que Pedro estava frustrado, demasiadamente frustrado com o que tinha acontecido. Não tinha se retratado ainda com o mestre. Então, esse era o terceiro encontro, depois da ressurreição. Mas não tinha se retratado ainda. Então Pedro, quando eles chegaram, Pedro disse, eu vou pescar, e outros 6 acompanharam Pedro. Foram pescar. Interessante é que eles não pegaram nada como da primeira vez. Não pegaram nada, e Jesus já tinha lá, na areia lá, o peixe assado e pão, rapaz, sobre as brasas. Olha aí, pertinho ali, quentinho, pão quentinho, e peixe assado. E aí ele pergunta, tens aí alguma coisa para comer? Jesus estava perguntando para eles o seguinte, meus amados, vocês que foram chamados por mim para fazer a obra que eu tenho para ser feita, faltou alguma coisa para vocês quando vocês estavam fazendo o que eu mandei? Não, né? E agora, faltou aí? Vocês quiseram voltar atrás, faltou. Quer dizer, Jesus queria mostrar para eles que eles não se encaixavam mais. Eles não tinham mais estatura, medida para se encaixar novamente na vida antiga que eles levavam, que era a vida de pescadores, simples pescadores, né? A empresa de pesca deles estava lá. Então eles disseram, vamos lembrar o tempo passado, né? Bora, André, bora, João, bora pescar. Foram pescar. E então eles quiseram lembrar do tempo passado, e Jesus quis lembrar a eles que esse tempo passado tem que ficar no passado, querido. Você é chamado de Deus para alguma coisa?
Sim, pois então, não queira ficar lembrando do passado, não. O passado, olha, quem vive do passado, já diz o povo aí, quem vive do passado é museu, meu amigo. Museu, historiador também vive, arqueólogo também vive de passado, mas com certeza você não precisa viver de passado, porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá a condição de viver em novidade de vida. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre ti, e a presença de Deus é contigo, para que você possa ter realmente vida abundante e possa romper todos os obstáculos que surgirem diante de você, no caminho em que você tem andado, né, após o Senhor, atrás do Senhor. Amém? Bom, então veja bem, Pedro ainda, por que ele ficou com, se irritou, né, ele se entristeceu, vamos dizer assim, pelo fato do mestre ter perguntado 3 vezes. Irmãos, quantas vezes o mestre disse, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer lá, mas vou ressuscitar no 3º dia. Quantas vezes Pedro criou resistência com relação a isso, não é? E então quantas vezes Pedro também o negou? Agora era a hora de afirmar o amor dele, mas não era a hora dele estar se enganando e dizendo para Jesus que tinha o amor do Pai para, vamos dizer assim, ministrar ao coração de Jesus. Não, o que ele tinha era o amor dele. E ele agora ele tinha achado o lugar dele no relacionamento dele com Jesus. Ele tinha encontrado, sabe, o lugar diante de Deus. O pastor Cirilo uma vez falou, cantando uma música, ele diz assim: diante de ti tudo encontra o seu lugar, o esplendor da terra e o esplendor do céu, o sol e as estrelas se ofuscam diante de ti. E nunca ouviu essa música, né? Pastor Antônio Cirilo. É muito legal. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente é trabalhado, é discipulado pelo Senhor, e a gente encontra o lugar da gente, sabe? A gente passa a ter paz nele, por ele e para ele. A gente passa a ser um incenso suave, a gente passa a ser aceitável. E se a gente é aceitável, toda oferta que a gente fizer, todo culto que a gente fizer a ele, tudo isso será aceitável, meus amados. Amém? Pedro agora estava sendo aceitável, né? Porque ele encontrou o lugar dele na relação. Que tipo de relação nós temos tido com Deus? Que tipo de relação nós temos tido com o Senhor Jesus? Nós precisamos chegar a ter essa maturidade, esse entendimento, sabe? Ele é Deus, eu não. Eu dependo dele, ele não depende de mim. Amém? Então, queridos, eu desejo que a gente possa ser como Abraão. Abraão era aquele servo, discípulo de Deus, fiel. E quando o Senhor Jesus chegou, por exemplo, para destruir Sodoma e Gomorra, né? As mais Zeboim também, né? Aquelas cidades ali, foi o Senhor Jesus, mais 2 anjos. Abraão, ele chega, se prostra até o chão, oferece para Jesus um lugar de descanso, pede que providencie comida, ordena que providencie comida para eles, e fica conversando com o Senhor ali. Abraão, no entanto, no caso ali, Abraão se fez um lugar de descanso para o Pai. Então veja bem, e para o Senhor Jesus, veja bem, nós precisamos acolher bem o Senhor e tudo que é obra do Senhor para nossas vidas. Mas nós temos que saber qual é o nosso lugar nesse relacionamento, ok? Ele é Deus e não nós não, nós somos seres humanos. Jesus termina a palavra que ele falou para Pedro, dizendo no versículo 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Não é? Bom, queridos de Deus, eu vou dizer a verdade para vocês aqui. Pedro só pôde segui-lo porque a obra salvadora, ela é feita por Jesus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está escrito, né? Mas a edificação, a transformação, esse processo de transformação, isso aí é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo Pedro, ele realmente, vamos dizer assim, a tradição dos anciãos diz que ele glorificou a Deus com um tipo de morte meio esquisita, irmãos. Ai, que a alça do balde aqui, ó. Esse negócio está em cima de um baldezinho aqui de tinta. Então, veja bem. Diz a tradição dos anciãos que o apóstolo Pedro foi crucificado. E então os soldados se irritaram, porque ele estava cantando louvores e falando alto mesmo, falando as verdades de Deus, mesmo na cruz. Então eles viraram a cruz de ponta cabeça para baixo. E ele simplesmente tinha dito que era uma glória, uma honra para ele morrer como o Senhor dele. Né? E se irritou demais os soldados, eles colocaram de ponta cabeça para baixo. Colocaram ele crucificado de cabeça para baixo. E como ele insistiu em cantar louvores, em agradecer
em orar em alto som, agradecendo a Deus. Então juntaram ali madeira, garrancho, meteram fogo, né? Jesus já estava declarando aqui o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Nesse dia, segue-me. Olha, irmãos, aquele evento que houve no livro de Atos, quando Herodes tinha prendido Pedro e iria matá-lo. Olha, qualquer um ficaria arrepiado, irmãos. Vou dizer por quê. O Tiago, irmão de Jesus, já tinha sido morto ao fio da espada só para agradar a população lá, judeus, né? E agora Pedro estava preso e já tinha a sentença já expedida, está marcada a morte dele para amanhã, vamos supor. Só que Pedro já tinha sido trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e Pedro estava dormindo no dia anterior à sua morte, na madrugada anterior à sua morte. Ele estava tranquilo ou não estava, hein, irmãos? Né? Aquele Pedro impulsivo, que não podia ver nada, que estava falando, estava propalando, estava tentando tomar alguma atitude. Ele estava quietinho, irmãos, ele estava dormindo, tranquilaço, no lugar dele lá. Isso é obra do Espírito Santo, querido. Sabe, quando a gente encontra o lugar da gente no relacionamento com Deus, aí o Espírito Santo começa a edificar a nossa vida, a construir em nós o caráter de Cristo, a construir, a edificar em nossa vida a pessoa do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra possa alcançar a cada pessoa e ela seja aceita, seja acolhida no seu coração essa tarde. Em nome de Jesus, encontre o seu lugar no relacionamento com Deus. Talvez o seu lugar até hoje, meu amado ouvinte, minha amada, tenha sido, sabe, de repente esquecido, talvez esteja vazio. Talvez o seu lugar só seja preenchido ou percebido nos momentos em que você está em grande aperto e você grita, ai meu Deus, e agora, o que será de mim? Talvez o seu lugar seja simplesmente o lugar de uma pessoa que é extremamente religiosa, que nem sequer para ouvir uma palavra como essa. O seu lugar na relação com Deus pode ser o lugar de uma pessoa que não conhece nada ainda de Deus. Mas eu quero dizer que Ele te ama. E Ele está trabalhando em sua vida para atraí-lo e atraí-la a Ele como Pai. E como Pai, né, zela por seus filhos, Ele cuida dos seus filhos, Ele pastoreia, Ele direciona, sabe? Ele quer fazer assim com você. Amém? Declare hoje Jesus como Senhor de sua vida. Aí onde você está. Procure ir para o seu quarto, entre em aliança com Ele e comece a aceitar o seu lugar nesse relacionamento. A sua vida vai mudar para muito, muito, muito melhor depois disso. Você vai ter todo o amparo, todo o apoio dEle. A Bíblia diz que você vai ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Faça isso hoje, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare Jesus como Senhor de sua vida. Amém? E deixa Deus trabalhar em sua vida. Um abraço em vocês, em todos vocês que nos ouvem ou que irão nos ouvir mais tarde. Um beijo santo no seu coração. Até amanhã, se Deus nos permitir. Nosso desejo é a sua prosperidade no Senhor. Amém? Fique ligado aí no nosso canal de bênçãos. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos por aqui. Em nome de Jesus.